Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Que bom que estamos aqui novamente no nosso podcast rotineiro. Vamos hoje conversar sobre um tema que eu considero fundamental, principalmente, obviamente, para a saúde da mulher. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, essa campanha importantíssima de estímulo à mulher, né, na questão dos exames relacionados a câncer de mama. A SG4, naturalmente, dentro do escopo de gestão ocupacional, também trabalha com esse conceito, e é muito bom a gente, no podcast, discutir tecnicamente, falar um pouco mais sobre essa importante atitude, essa importante ação de prevenção nas empresas e também, obviamente, com as pessoas no geral, quem acompanha aqui o nosso canal. Hoje, quem vai conversar comigo é o Dr. Leandro Lessa. Já vou apresentá-lo. O Leandro é o nosso médico coordenador aqui da SG4 Gestão Ocupacional. Ele tem muita experiência, é uma pessoa que, com muito conhecimento, vai poder esclarecer pontos interessantes dessas ações. Então, por gentileza, Leandro, vamos conversar? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês estiverem escutando aí o podcast. Peço desculpas pela minha voz, estou vindo de uma faringite aí, tenho criança pequena em casa, então ficar doente é rotina aqui em casa. Sem problema. Leandro, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua possibilidade de ajudar a gente nessa conversa. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com você sobre esse assunto. Leandro, se apresente, você, médico, e médico do trabalho, fala um pouco da sua qualificação aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu sou médico do trabalho, sou graduado na Federal de Brasília, fiz residência médica em medicina do trabalho aqui na Unicamp, aqui em Campinas, e por fim eu também trabalhei um pouquinho no núcleo de diretrizes da gestão da doutora Márcia Bandini, núcleo de diretrizes da ANANT, né? A gente produziu algumas diretrizes, essas diretrizes que o pessoal hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum, tem reduzido o número de exames que têm sido feitos, então esse é um pouquinho meu encarreiramento, né? Trabalhei em grandes multinacionais, hoje eu tô mais na SG4 e estou aqui também no Hospital Centro Médico aqui de Campinas. Muito bom, Leandro. Leandro, dentro da tua experiência, vamos falar um pouco, sobre as ações do Outubro Rosa, né? Hoje, eu acredito, e eu tenho uma história, uma história da minha família. A minha mãe, quando tinha 44 anos, detectou um tumor na mama, mas ela não tinha o cuidado de ir periodicamente no médico. Tinha uma questão, eu lembro, eu tinha 14 anos nessa época, 14 anos de idade, e ela desenvolveu um nódulo grande, e quando ela foi no médico, já tinha uma metástase ali, já tinha atingido outros tecidos, e ela acabou tendo que retirar a mama, e depois acabou afetando o fígado dela, e ela veio a falecer 9 meses depois que detectou. Então, uma das possíveis ou potenciais causas iniciadas, foi na mama. Então, me marcou, obviamente, muito essa situação, porque você vê como a possibilidade de você detectar um nódulo no início, né? Então, vamos falar um pouco dessa campanha, da importância dela, se você tem um pouco da história de quando ela surgiu. Me fala um pouco, do Outubro Rosa. Bom, o Outubro Rosa foi uma campanha que surgiu lá no início dos anos 90, tá? Ela foi um pequeno estímulo, começou lá nos Estados Unidos, ela foi um estímulo onde as mulheres ou os participantes dessa campanha utilizavam o laço rosa lá na Corrida da Cura, tá? Que era uma corrida estimulada, como se fosse uma corrida meio maratona, uma caminhada de conscientização de Outubro Rosa. E esse movimento ele foi se tornando tão importante no mundo que cada vez mais tem se tornado mais profundo, e tanto é que hoje, no calendário brasileiro, existe a campanha de Outubro Rosa dentro do calendário brasileiro, né? Então, ela começou com uma campanha de conscientização lá nos Estados Unidos, que cada vez mais foi se expandindo pelo mundo, tornando aí um assunto quando chega em outubro, um dos mais falados aí. Se você procurar no Twitch, deve estar entre os trend topics aí da vida também. Perfeito. E, Leandro, assim, hoje, e o Outubro Rosa, ele estimula a mulher a fazer o autoexame, ela ter a questão do toque, verificar potenciais nódulos na mama, e também procurar os hospitais para fazer exames mais assertivos, exames de imagem, exames com especialistas.
Vamos falar desses dois tipos de exame. Primeiro, o autoexame, né? Existe um procedimento, né, de levantar as mãos. Explica um pouco como é que funciona a questão do autoexame. Ivo, na verdade, assim, ninguém vai conhecer melhor a sua mama do que você mesmo, tá? Perfeito. Uhum. Então, assim, o autoexame nada mais é do que um grande estímulo de você palpar a sua mama mesmo. Existem algumas situações onde você realmente faz algumas manobras, como levantar o braço, né? Colocar a mão Sim. atrás da cabeça para você reduzir o espaço e palpar. E só que esse exame ele tem que ser feito rotineiramente, praticamente todos, se você de preferência todos os dias, ou criar uma rotina fazer pelo menos uma vez por semana. E, né, Legal. na verdade, não existe essa recomendação dessa periodicidade, isso é só um dito para você estar sempre observando sua mama. Então, caso você perceba algo diferente, aí sim você deve procurar. Não se desespere, tá? Existem vários tipos de nódulos dentro da mama que são nódulos benignos. E o que você tem que fazer, na verdade, é procurar um especialista, para aí sim você acabar fazendo uma nova avaliação e entendendo através de qual exame for preferido, aí depende do que o ginecologista ou o mastologista te apoiar e fazer esse exame, né? São pontos importantes para você perceber na sua mama, né? Se você tem uma presença de um nódulo, tá? Então você vai palpar, se você sentir algum nódulo que não existe, que não existia antes, e você tiver mais de 50 anos, você já pode procurar o ginecologista. O INCA recomenda que se você tiver menos de 50 anos, você espere até o próximo ciclo menstrual. Se você esperar até o próximo ciclo menstrual e esse nódulo ainda persistir lá, pode procurar o ginecologista, tá? Porque existem alguns nódulos chamados fibroadenomas que eles crescem durante o ciclo menstrual, tá? Então por isso que eu falo, não precisa se desesperar tanto assim. Você palpou, achou algo diferente, vai procurar melhor ajuda, melhor conduta. Mas nódulo não é a única apresentação que nós temos no câncer de mama. Uma apresentação também importante, às vezes você faz expressão do mamilo, né? E se sair uma água de rocha, ou seja, sabe aquela água limpinha que parece que dá para beber? Isso já é um sinal muito de um câncer talvez até um pouco mais avançado, tá? Então isso é uma coisa importante para você ver. E outra coisa, você perceber na sua mama que ela tá ficando com uma pele mais avermelhada, parecendo mais rugosa, parecendo até mesmo uma casca de laranja, esse também é um sinal aí que a gente pode falar de um sinal de alerta que seria interessante passar no ginecologista e mastologista. Isso independente das idades, tá? Se você encontrou qualquer um desses nódulos, com exceção qualquer um desses achados, com exceção do nódulo, você pode até esperar o próximo ciclo menstrual. Os outros achados, se encontrou, procura o ginecologista ou mastologista para te ajudar nesse acompanhamento. Muito bom. E a gente falou um pouco aqui, né, da questão do autoexame. Vamos falar dos exames que a mulher procura no médico. Quais são os exames que normalmente acontecem? São exames de imagem? O médico faz algum tipo de toque? Existe essa necessidade? Explica um pouco como é que acontece no mastologista ou no ginecologista. Existe sim, existe manobras durante o exame clínico, onde o médico vai sim palpar as suas mamas, tá? Para perceber se esse nódulo é de um tamanho grande, se esse é um nódulo indolor, ou se é um nódulo, a consistência do nódulo, ele precisa tentar palpar e achar essa situação, ou até mesmo na descarga papilar, ele faz a expressão para ver se tem uma descarga papilar associada a um nódulo, ou algo nesse sentido. Lembrando que às vezes não é só nódulo na mama, né? Também a gente pode encontrar nódulos na axila, que são representações aí talvez de um linfonodo já acometido, né? Então sim, tem a parte do exame clínico que tem que ser feito, e a recomendação pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que mulheres acima de 50 a 69 anos, mesmo que assintomáticas, façam de 2 em 2 anos radiografia, tá? Por que eles pegam esta faixa, tá? Abaixo no caso da sua mãe, eu vou já conversar um pouquinho sobre isso, tá? Que a sua mãe teve o câncer com 44 anos, certo? Exatamente. Então a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Abaixo dessa idade, não se recomenda uma mamografia de rastreio. Porém, a sua mãe, ela tinha um nódulo, certo? Certo. Se ela tinha esse nódulo, ela deveria ter feito uma mamografia e, posteriormente, se essa mamografia confirmasse o nódulo, fazer a biópsia. Porque aí já não é uma mamografia de rastreio, é uma mamografia diagnóstica. São coisas diferentes, tá? Perfeito. Então, para mulheres assintomáticas, não se recomenda a mamografia até os 50 anos. Por quê?
primeira coisa, antes dos 50 anos, a mulher tem uma mama jovem, e essa mama jovem ela é um pouco densa, tá? Então, na hora que você for fazer uma mamografia, você vai ter alguns resultados falsos positivos, falsos negativos. Então, assim, isso pode prejudicar. Geralmente, o que alguns ginecologistas acabam pedindo é um ultrassom de mama. Tá? Entendi, ultrassom. E aí, porque o ultrassom, ele acaba pegando essas áreas de densidade de uma forma melhor, né? Então, tem essa situação aí. Mas sempre, quase sempre é confirmado com anátomo patológico, que é a famosa biópsia, tá? Perfeito. Então, faz lá. Não, tenho certeza, a gente vai fazer uma biópsia, até porque, dependendo da biópsia, você faz a recomendação de uma radioterapia, ou de uma radioterapia mais adequada, ou de uma quimioterapia mais focada para aquele tipo de câncer. O que é importante, tá, Ivo? O próprio INCA, ele bate muito nisso, isso é importante, do porquê que você não pode recomendar, aliás, porque você pode até recomendar, mas do porquê não fazer fora dessa faixa etária. Muitas das situações, por exemplo, principalmente acima ali dos 70 anos, algumas mulheres vão desenvolver um câncer de mama, só que esse câncer de mama não vai levar a um quadro mais grave. Entendi. É um câncer de mama mais indolente, então não compensa você fazer isso, porque ele geralmente vai causar mais estresse para aquele paciente acima de 70 anos. Às vezes você vai causar uma intervenção desnecessária, tá? Isso é o que o INCA fala, tá? Então você causa uma desinformação desnecessária, uma intervenção desnecessária, que toda cirurgia, principalmente para cima de 70 anos, tem o seu risco, né? E o risco nessa situação é mais ou menos. Cirúrgico é mais alto, né? Não sei se eu consegui ser claro, mas é mais ou menos esses exames aí. Ô, Leandro, vamos falar agora como que a gente pode conectar as ações na medicina do trabalho. Então, você que é um médico de trabalho muito experiente, como que a gente pode, assim, dentro das ações empresariais, dentro das ações preventivas, apoiar o Outubro Rosa? Como que uma empresa pode se comportar com isso? Como é que o médico do trabalho pode aí apoiar a estímulo, ou aplicação, ou avanço dessa importante campanha? Como que você recomenda? O que você já viveu? Tá. Antes eu quero voltar um pouquinho, tá? Perfeito. Ivo, as pessoas a grande maioria das pessoas não sabe, mas existe uma grande relação, existe algumas relações de câncer de mama com o trabalho, com o ambiente do trabalho. Olha que interessante, eu não sabia. Por exemplo, você sabia que o trabalho noturno é um dos fatores de risco para desenvolvimento de câncer de mama? Não sabia. Não sabia. Por quê? Porque você tem alteração do ciclo circadiano e você vai alterando a produção dos seus hormônios, fazendo uma exposição um pouco maior de estrogênio, então isso pode acontecer que você tenha aí, talvez, o trabalho noturno sendo um fator de risco. Ele não é determinante, mas ele é um fator de risco. Radiologia. Pessoas que trabalham com radiologia têm a chance aumentada do desenvolvimento de câncer de mama. Além disso, pessoas que trabalham com material de esterilização também tem. Empresas que trabalham com óxido de etileno também tem aumento de chance de desenvolvimento de câncer de mama para mulheres, né? E aí também, deixa eu ver uma outra coisa que eu lembro aqui de cabeça, eu acho que são empresas que mexem com tinta e adesivos, né? Que o próprio produto químico ali também pode aumentar a fumaça do produto químico, e fumaça plástica também, se não me engano, pode aumentar. Então, assim, se você tem uma pessoa que tem esse risco aumentado, você vai expor ela a essa área, você tenta evitar. Como é que você vai evitar? Você conversa com a pessoa, tenta entender qual é o histórico de família dela, não só o histórico de família, mas se ela tem outros fatores de risco, ou tem algumas questões de pesquisas genéticas, entre outras coisas. E se essa pessoa tem esse risco aumentado, ou ela já apresenta para você de risco aumentado, uma das principais formas de você prevenir câncer de mama nessa situação, estou falando de riscos relacionados ao trabalho, é você retirando os riscos, né? Uma pessoa que trabalha não tenta trocar ela de horário e tal, né? Enfim. Tirando esta parte, que é a parte que acho que é uma parte mais clara, que todos os médicos do trabalho acredito que tenham esse conhecimento, né? Primeira coisa, câncer de mama, a campanha sempre foi prevenção. Então, a melhor forma de você prevenir é você conscientizar a sua população, né? E assim, é uma coisa que eu levo para a vida. Às vezes, aquele trabalhador ou aquela trabalhadora só vai ter o contato com você, o seu exame periódico, o único médico que ela vai ver aquele ano. Então, talvez aquele momento ali você tenha seus 5 ou 10 minutos para você explicar, tá?
o que pode ser, como é que você pode prevenir essa campanha de prevenção de câncer, como é que você pode prevenir esse câncer de mama, ou se ela realmente tem um risco aumentado. E aí eu vou voltar de novo ao exemplo que você trouxe, que é o da sua mãe. Abaixo, mulheres que têm familiares, tias, irmãs, mães e avós que tiveram câncer de mama abaixo de 50 anos, elas têm um risco aumentado sim de desenvolvimento. Mulheres que têm na família casos de câncer de mama em sexo masculino, porque, pessoal, câncer de mama só não dá mulheres. Se der em sexo masculino, também tem fator aumentado aí de risco. Aí agora a gente vai... Esses são alguns fatores genéticos. Claro. Outros fatores genéticos é a presença dos dois genes, né? O BRCA1 e o BRCA2, se eu não me engano, na nomenclatura. São dois testes genéticos que você pode fazer, que se você tiver presença de algum desses dois, você tem um risco aumentado, sim, de um desenvolvimento de câncer de mama. Mas o câncer de mama também está muito associado ao dia a dia, né? O que você faz no seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, bem claro aqui. Mulheres obesas têm aumento de câncer de mama. Mulheres sedentárias, usuárias com consumo abusivo de álcool têm maior chance, tá? Interessante. Então esses são hábitos. Cigarro também tem aumento, né? Então assim, estimular, você identifica uma mulher que tem um padrão, tem um fator genético desenvolvido, que tem um fator genético de risco, e você tem que ela tem esse padrão, é estimular a prática de atividade física, redução de peso, tudo isso. Talvez naquele momento você tenha que explicar para ela do porquê que você está estimulando isso, né, como prevenção de um câncer. E se você conseguir atingir esse objetivo, nossa, eu já digo que você está super bem. Você não precisa, o que eu quero dizer, você não precisa esperar o outubro para falar sobre câncer de mama. Você pode falar isso diariamente, no dia a dia, quando você está atendendo seus trabalhadores no periódico. Né? Claro que no outubro você vai fazer uma campanha um pouco maior, você vai trazer uma divulgação um pouco maior, sim. Mas no dia a dia, a prevenção você trabalha no dia a dia, né? Então é isso que é a questão. Deixa eu só deixar um adendo. A grande maioria das pessoas se preocupam tanto com o fator genético. Apenas de 5 a 10% dos cânceres de mama tem fator genético. Isso era uma questão que porque eu tenho duas irmãs e elas têm uma rotina grande desse tipo de exame, obviamente pelo caso, né, direto ali da minha mãe, que foi abaixo de 50 anos. Mas isso não é uma determinação uma proporção tão severa, assim, tão alta, né? Você falou de 5 a 10%. Sim, 5 a 10% geralmente são ligados a fatores genéticos, os outros são fatores comportamentais. Sim. Porém, no caso da sua mãe, como teve abaixo dos 50 anos, me parece que pode ter um fator genético. Me parece que pode ter um fator genético aí envolvido. Isso. Tá. Mas você vê que interessante, a minha mãe não teve familiares, mães, tias, a minha avó faleceu de idade, já era bem velhinha, não foi de nenhuma situação de câncer. Mas nem tias com esse histórico. Ela desenvolveu por alguma questão, né, tudo. Mas as minhas irmãs fazem esse acompanhamento bem atento e desse processo. Então, eu imaginava que era até... Mas é interessante saber que a proporção é alta e a mulher precisa ficar atento quando tem carga... assim, tem possibilidade hereditária aí ou genética, né, para essa possibilidade. Sim. Leandro, qual que é a proporção, assim, tem câncer de mama em homens também, mas os casos são mais raros? Me fala um pouco sobre câncer de mama em homem. Câncer de mama em homem é raríssimo, tá? Acho que é apenas 1% da quantidade de cânceres de mama, acho que no mundo, assim, é uma coisa muito mais rara. Para você ter ideia, o câncer de mama nas mulheres é a segunda maior causa de câncer e aproximadamente quase 1/4 das mortes ocasionadas por cânceres em geral são de mamas em mulheres. Geralmente, câncer de mama em homem, pelo que eu me lembro, dá 1% desse total de câncer, muito pouco, e dentre desses, quase todos os casos são casos graves, tá? Se eu não me engano. No câncer de mama. Porque já é um fator genético bastante importante para desenvolver no câncer do homem, tá? Entendi. Então... Isso eu não tenho certeza, Ivo, mas isso é uma coisa que eu tenho. Não, mas é só uma ideia, né? Uma ideia, assim. Mas é importante falar que realmente o homem também pode ter, porque o homem também tem mama, obviamente não é desenvolvida, né? Sim. É uma glândula ali. E até porque, não sei se...
o grande vilão, assim, um dos grandes vilões do fator do desenvolvimento do câncer de mama é o estrogênio, né? Sim. Estrogênio é um hormônio feminino, Hormônio feminino, sim. e então o homem não produz muito isso. Então, Uhum. para você ter um desenvolvimento, você tem que ter isso. Inclusive, um dos fatores de risco, desculpa, voltando lá atrás, Claro, claro. um dos fatores de risco por exemplo, meninas que menstruaram muito cedo, Hum. abaixo dos 12 anos, até ali abaixo dos 12 anos, por quê? Ela está muito mais tempo exposta ao estrogênio. Ao Ou estrogênio. seja, olha, vê se isso tem acontecido. Cada vez mais as nossas mulheres têm menstruado cedo, cada vez Exatamente. mais as nossas mulheres não têm amamentado ou não têm tido filhos, Exatamente. Essa porque frequência aí você maior. tem um ciclo menstrual. E assim, um outro fator de risco seria as mulheres que pararam de menstruar muito tarde, acima de 50 anos, que são uma menopausa mais tardia. Esse é um outro fator de risco. Porque durante todo esse período, elas tiveram ali a questão do estrogênio agindo, né? Perfeito. Então, você tem um aumento aí. Tanto é que Uhum. um dos protetores é amamentação, gravidez, é fator protetivo para desenvolvimento de câncer de mama. Só para estava em ponta aberta, só para fechar essa ponta, Claro, tá? claro. Não, perfeito. Leandro, assim, falando, né, do detector, né, vamos falar um pouquinho de, assim, a mulher detectou um caroço, tudo. Como é que normalmente é o tratamento, né? Assim, que tipo de, se tem, aí obviamente tem a biópsia, se tem uma questão de, vai retirar o nódulo, se for o nódulo, explicar um pouco que tipo de nódulo é retirado, se hoje ainda se tira a mama inteira, se isso é hoje ainda um procedimento, quimioterapia, radioterapia, detectado realmente um câncer de mama, fala um pouco como é que é o tratamento aí para esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Ivo, na verdade, é de caso a caso, Caso a tá? caso, né? Sim. É caso a caso, não dá para afirmar se vai ter que tirar a mama inteira, se vai ter que tirar a mama lateral, Entendi. a mama contralateral. Então, assim, você tem que avaliar, primeiro, pegou lá no começo, é um carcinoma in situ. O que é um carcinoma in situ? É simplesmente você ter uma bolinha que ela ainda não espalhou para lugar nenhum. Perfeito. Às vezes você consegue resolver com uma quadrantectomia, faz uma ou duas sessões de químio, ou a depender do que o mastologista vai indicar, e você se Perfeito. resolve com isso. Ok. Agora, tem outros tipos de câncer que às vezes você acaba tirando a mama inteira, né? Isso Entendi. sempre, e assim, todo tratamento de mama tem que ser conversado com o seu ginecologista e seu mastologista. Vou dar o Absolutamente. exemplo, não muito conhecido mundialmente, que não foi nem a questão de desenvolvimento de câncer de mama, mas da Angelina Jolie. Não sei se Ah, você sim. lembra, Sim, a sim. Angelina Jolie Tirosa. identificou que ela tinha um gene para desenvolvimento de câncer de mama, e simplesmente ela resolveu tirar as duas mamas. Perfeito. Não é algo que eu recomendo, não é, eu só estou trazendo Uhum. um caso que foi tão E extremo, ficou tão famoso, né? reconhecido na mídia. Ficou. Uhum. Então, assim, é de caso a caso. E, assim, tem que ser análise. Cada caso você tem que fazer uma análise de qual a melhor intervenção cirúrgica que vai ser feito, o tipo de câncer que está lá. Porque lembra que eu falei que tem câncer com uma mulher lá com 70 anos que o câncer não vai desenvolver. Tem um câncer, mas ele não vai desenvolver para um quadro mais grave. Então, Sim. se Uhum. for identificado esse tipo de câncer, às vezes você faz só uma observação. Né? Vai fazendo observações, você não faz uma intervenção. Então, assim, Uhum. principalmente para pacientes mais idosos. Então, são coisas assim que você tem. No dia a dia. Eu não consigo te garantir como vai ser cada. Claro que cada um Não tem uma tem. receita de bolo. É Sim, isso que eu sim, quero não dizer. Não, tem. Interessante. Uhum. Não tem. É porque eu acho que tem uma questão psicológica relacionada à questão do câncer de mama, né? E quando a mulher detecta um caroço, tem algum tipo de, detecta alguma coisa, eu acho que é muito importante, né, da gente explorar um pouco isso. É assim, calma e vai no médico, né? Não tem um julgamento, a pessoa já fala, nossa, eu já estou com um problema muito sério, porque eu acho que isso afeta muito a questão psicológica da mulher, né? Então, eu acho que vá procurar o seu médico de forma imediata, né? Eu acho que a gente tem que cuidar disso, né? Da questão da saúde mental também da mulher, que quando ela detecta algum tipo de indício, né? O é, que você na recomenda verdade, para assim, é um trauma, né? Um trauma mental, que eu quero dizer. ela? É um trauma mental, tem toda a dificuldade, tem a questão de aceitação, de entender. Poxa, eu me cuido, eu faço academia, eu tive filhos, eu não tinha nenhum fator de risco, eu acabei desenvolvendo. Uhum.
Sim. Isso pode acontecer, tá, gente? Infelizmente, não é como eu disse no passado agora, não é uma receita de bolo, isso pode acontecer. Sim. Você só diminui as chances disso acontecer. Então, assim, Uhum. tenha calma, procure seu médico, discuta com ele, converse com ele, entenda qual é o melhor tratamento. Às vezes ele vai te indicar um tratamento que você às vezes não quer aceitar, que é a retirada da mama como um todo. Tenta Uhum. procurar uma segunda opinião, tenta entender e principalmente, né, procure um apoio. Eu sempre indico, assim, quando as pessoas têm algum tipo desse trauma no câncer, que elas façam psicoterapia. Perfeito. Não só não só para você ali naquele momento entender, o que está acontecendo, mas para você criar resiliência para o que pode acontecer no futuro. Uma quimioterapia, um cabelo que vai cair, uma radioterapia que vai causar um pouco de dor. Então, ela tem que criar uma resiliência e entender o que vai acontecer. Ah, mas não é que eu estou colocando toda a responsabilidade para a mulher, mas é importante que ela vá, entenda o que vai acontecer daqui para frente, quais são os cuidados que ela vai tomar, e eu acredito que a psicoterapia, junto com o apoio do médico, vai ajudar muito nisso. Perfeito. Muito nisso. Concordo. E até um psiquiatra, talvez, ajudar uma medicação. Porque eu acho, sabe, Leandro, realmente, isso é uma. Hoje, né, e até eu tenho uma pergunta próxima para você sobre a questão do avanço dos tratamentos, mas isso afeta muito a mulher, né? Assim, afeta muito qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, de CA, né? De falar assim, olha, você está com algum câncer em qualquer lugar, isso realmente abala qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ela fica muito e liga dentro da cabeça da maioria das pessoas opa, a minha vida é curta agora a partir disso. E na verdade não é, né? Então, os tratamentos hoje, eles são muito mais avançados. Eu falo isso, obviamente, porque eu tive 2 amigos recentemente que tiveram, e eles fizeram um tratamento, e não foi, obviamente, câncer de mama, foi um outro câncer, né, relacionado ao sistema linfático, e eles fizeram esse tratamento e estão bem, né? Então, assim, tiveram, obviamente, com a quimioterapia, tiveram perda de cabelo, tudo, aquilo ali, obviamente, afetou muito, né, o psicológico naquele momento, mas o tratamento teve sucesso. Então, os dois especificamente, né, eles estão muito bem hoje, com a saúde plena e tudo foi resolvido, né? O câncer desceu e não teve aí um caso mais grave. Mas o importante é que, e eu penso nisso, sabe, Leandro, assim, da importância desse assunto que a gente está tratando, que é a acreditar, obviamente, no médico, no tratamento, procurar uma segunda opinião para seguir, né? E isso eu acho fundamental no tratamento. Eu tenho uma pergunta, Leandro, assim, aí é por falta de conhecimento, né? Assim, eu lembro, obviamente, muito dessa situação do passado, há 30 e poucos anos atrás. Hoje o tratamento, não só o diagnóstico, né? Assim, o tratamento de você procurar, saber qual o melhor tratamento a fazer na parte de diagnóstico ali, de 30 anos para cá, a medicação melhorou, os equipamentos melhoraram, o conhecimento sobre a doença melhorou. Fala um pouco sobre hoje, como é que está a medicina para esse assunto. Ivo, com a evolução de 30 anos para cá, praticamente todos os tratamentos acabaram melhorando, né? Isso não quer dizer que vai ser sucesso automático, tá? Claro. Uhum. O principal fator que vai te dizer o prognóstico, se foi bom ou ruim, é praticamente o estado que você pega, o estado que você chega no seu médico. Se for estágio inicial, gente, a chance é muito alta de você ter esse câncer, vamos dizer, tratado da melhor forma possível e ter sucesso terapêutico. Agora, se você vai postergando, tem um nódulo. Poxa, esse nódulo, no próximo ciclo menstrual, poxa, esse nódulo continua aqui. Não, vou ver o próximo. E for postergando, quanto mais você posterga, ou que você não palpe sua mão, a sua mama, e na hora que você observe, você já tem um nódulo muito grande, quanto mais você postergar essa chegada no seu médico, mais difícil é o tratamento, tá? Então esse é o principal fator. As medicações têm se variado muito, a tecnologia cada vez mais tem tido mais respostas, né? Hoje aí a gente tem bons resultados no tratamento de câncer de mama, várias pessoas, e graças também a trabalho de prevenção, de reconhecimento precoce, e por causa do Outubro Rosa, né, principalmente, que eu vou dizer aí, a gente tem bom sucesso, tá? Bom sucesso. Claro, não são todos, né, que a gente consegue sucesso,
mas cada vez mais a gente tem percebido que o tratamento tem ficado cada vez mais, não vou dizer indolor, mas cada vez mais adequado, tá? Porque hoje em dia, continua com queda de cabelo, às vezes com náusea, com vômito, isso você vai passar, tá? Entendi. Ainda vamos passar por isso hoje, mas infelizmente a gente não consegue garantir, né, que a gente vai salvar todo mundo, infelizmente. Porque é uma doença muito severa. Leandro, para finalizar, obviamente é um assunto muito técnico e a gente estimular ali. Vamos me falar como que a gente pode aqui, você recomenda para os médicos do trabalho fazer as campanhas nas empresas. Então, a campanha é palestra, a campanha é um estímulo direto ao exame, fazer algum tipo de campanha específica na empresa ou só apenas estimular que procure o médico ou plano de saúde? Só para a gente, como último assunto, assim, como é que práticas que você já viu em empresas que pegaram o Outubro Rosa e trabalharam de uma forma muito específica ali naquele período de outubro ali? Bom, primeiramente a gente tem que saber se a empresa tem um convênio, tá? Perfeito. Eu parto sempre desse princípio. Se tem um convênio, a operadora, e se tem uma seguradora, que muitas vezes a gente tem, não sei se você entende como que funciona isso. Convênio operadora é aquela pessoa qual vai executar a atividade, e a seguradora geralmente é uma pessoa que faz gestão sobre essas atividades. Perfeito. Faz a glosa para a empresa, então isso acontece. O que acontece? A grande maioria do convênio, se você for olhar para conversar com eles, nessa época de Outubro Rosa, eles têm vários tipos de campanhas. Legal. Então sempre conversem com o convênio das empresas de vocês, pessoal. Isso é muito importante. Eles vão trazer várias informações interessantes. Às vezes você consegue até mesmo de graça uma palestra de um grande mastologista da região, tá? Para conversar. Então isso é sempre importante. O que eu já pratiquei, tá? Primeiro, não é só Outubro Rosa que você fala sobre câncer de mama. Perfeito. Durante o exame periódico, você vai sempre falando. No Outubro Rosa, você vai fazer campanhas, né? Talvez você traga informação. Quanto mais informação sua paciente tiver, melhor. Então você traz campanhas. E, geralmente, eu já vi empresas que conversou com o convênio, por exemplo, de tirar a coparticipação da mamografia no outubro. Olha só que legal. Olha que legal. Você tira a coparticipação. Pessoal, mamografia em outubro não vai ter coparticipação. Para as mulheres, para quem está indicado. Então você acaba negociando isso com o seu convênio. Outra coisa que você pode fazer também, dificilmente você vai conseguir levar um mamógrafo, tá? Claro. Mas às vezes, eu já vi empresas que conversaram com clínicas específicas, né, de saúde de mama e fizeram uma espécie de um convênio, tá? Com essa empresa, para que essa empresa especificamente não tinha plano de saúde, para que essa empresa fizesse um valor mais em conta para as funcionárias dele. Então tem isso. E, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo já num dos locais que eu trabalho, que ele oferece, quando a funcionária faz acima de 50 anos, bienalmente ela tem direito a fazer uma mamografia como se fosse um exame de saúde ocupacional, sem gerar custo, sem nada. Que interessante, cara, que legal. Então vai fazendo uma mamografia. Então, assim, você fecha. O que é importante? Você fecha uma instrução, faz uma campanha de instrução para não deixar que aquilo só seja falado uma vez ao ano, mas para estimular as pessoas a ficarem pensando. Procura apoio, stakeholders, ou o que for, para fazer uma campanha talvez de triagem, rastreamento para a população que é melhor indicada, né? Que seria no caso de 50 a 69 anos. E com base nisso, cada vez mais se vai estimulando. Esses são os principais fatores, tá, Ivo, que eu tenho acompanhado. Tem empresas que fazem, é claro, dá um squeeze para lembrar, dá um brinde e tal. Mas o importante a pessoa tem que ter informação de que o câncer, ele tem melhor resultado de tratamento quando ele é pego no começo. Então, a melhor forma é prevenir. Estimulando a atividade física, estimulando parar de beber, estimulando a perda de peso, sair do sedentarismo, parar de fumar. Então, tudo isso você tem que acabar estimulando. Aleitamento materno. São estímulos que você tem que fazer durante as suas consultas. É como eu enxergo, tá? Sim. E eu acho assim, sabe, Leandro, essas ideias que você colocou, fantásticas, né? Assim,
Mas eu tenho clientes, nós temos aqui clientes que têm 70% de mulheres no grupo empresarial, né, no grupo de profissionais de funcionários. Então, eu acho que a empresa realmente tem que pensar em alguma coisa específica, né, já que o que ocorre mais é no grupo feminino, esse tipo de evento, né, o tipo de doença, o câncer de mama. Então, a gente precisa aí olhar isso de uma forma estruturada, né? Eu acho que é importante o médico do trabalho, como você faz aqui com as nossas empresas que nós atendemos, e também todos os médicos, olhar para o grupo de profissionais e pensar em programas, quanto mais melhor, né? Quanto mais estruturados, melhor. Quanto mais planejado, melhor. Eu concordo com você que isso não é uma coisa só de outubro. Isso é uma situação que você tem que estar sempre estudando, assim, numa CIPAT, por exemplo. Dentro de uma CIPAT, ter uma palestra também, não esperar que outubro ocorra, tem uma CIPAT em julho, e já faz uma palestra. Isso aconteceu num cliente que eu vi, ele explicou toda uma ação que ia acontecer em outubro, no meio do ano, falando, olha, em outubro nós vamos fazer uma campanha específica para câncer de mama, para o Outubro Rosa, e já se comunicava já anteriormente isso, e estimulava as mulheres a procurar os exames, né, procurar as ações que aquela campanha ia ocorrer em outubro. Mas, Leandro, assim, eu acho que a mensagem está deixada aqui, né? O podcast perpetua, essa nossa conversa vai ficar gravada no Spotify, lá no YouTube, né? A gente disponibiliza também esse vídeo aqui no YouTube. Eu acho que deixa aí uma semente de prevenção, de atenção, não só para os funcionários, para os profissionais, e profissionais, os homens também, ter um pouco de conhecimento sobre o tema, mas também falar para as organizações também executarem esses trabalhos de uma forma mais técnica, atenta e de cuidado à mulher. Então, eu queria te agradecer muito a nossa conversa, uma conversa importantíssima nesse momento que a gente está vivendo. Estamos começando o mês de outubro agora, aqui do ano de 2022, estimular, né, as empresas e as profissionais que busquem e fiquem atentas, né, a essa doença, né, que a gente tem que tratar rapidamente, logo no início, porque as chances são maiores de sucesso. Então, eu queria te agradecer, Leandro, pelo seu tempo e te desejar aí muito, obviamente, sucesso profissional sempre grande. Aí você é um profissional muito dedicado, muito profundo, e agradecer seu tempo aí para a nossa conversa. Eu que queria agradecer pelo convite para a participação. Muito obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o câncer de mama aí. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Então, pessoal, obrigado. Até o próximo podcast. Estamos em breve juntos novamente. Muito bom ter vocês aqui com a gente, do lado da SG4, nas redes sociais. E não deixe de compartilhar, né, essa conversa com o Dr. Leandro para as pessoas que vocês acreditem aí que possa usufruir dos conhecimentos que ele passou para a gente aqui. Então, um abraço, pessoal. Muito obrigado e até breve. Até o próximo podcast. Até logo.